Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão diária da Palavra de Deus. Quero acolher com muito carinho você que nos acompanha pelas nossas redes sociais e também pela web rádio Transbordar. É sempre uma alegria ter você conosco. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. A nossa meditação de hoje tem como tema o perdão que recebemos e somos chamados a oferecer. Vamos meditar juntos o Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 18, versículos do 21 ao capítulo 19, 1. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a liturgia nos convida a refletir sobre 2 atitudes muito importantes para a nossa vida cristã: a humildade para ouvir e a capacidade de perdoar. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel nos apresenta a realidade de um povo que havia endurecido o coração. Deus chama Israel de casa rebelde, um povo que não queria ouvir nem compreender a palavra do Senhor. E essa palavra também precisa tocar o nosso coração. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas têm dificuldade de ouvir. Queremos ter sempre razão. Queremos opinar sobre todos os assuntos e muitas vezes julgamos sem conhecer profundamente aquilo sobre o que estamos falando. Quantas vezes nos posicionamos sobre questões complexas sem sequer procurar conhecer melhor o assunto? Às vezes, depois de assistir alguns vídeos ou ler algumas informações na internet, já acreditamos que sabemos tudo. Mas a palavra de Deus nos convida a uma atitude diferente, a humildade de reconhecer que não sabemos tudo
e a disposição para ouvir o outro. E é justamente nesse contexto que podemos compreender a pergunta de Pedro a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro provavelmente imaginava estar sendo muito generoso. Afinal, perdoar alguém 7 vezes poderia parecer algo extraordinário. Mas Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não está estabelecendo uma nova conta para o perdão. Ele está ensinando que o perdão não deve ser limitado por uma contagem. Os discípulos de Cristo é chamado a cultivar um coração misericordioso, disposto a perdoar e a buscar a reconciliação. Em seguida, Jesus conta a parábola do servo que devia ao seu senhor uma quantia enorme, uma dívida que ele não tinha condições de pagar. Diante de sua súplica, o Senhor teve compaixão, perdoou-lhe a dívida e o deixou partir. Entretanto, esse mesmo servo encontrou um companheiro que lhe devia uma quantia muito menor. Em vez de agir com misericórdia, foi implacável com ele e mandou que fosse lançado na prisão. E aqui está uma das grandes lições do Evangelho de hoje. Como podemos pedir a misericórdia de Deus e ao mesmo tempo ser tão duros e implacáveis com os nossos irmãos? Quantas vezes queremos que Deus compreenda nossas fraquezas, tenha paciência conosco e perdoe nossas faltas, mas somos rápidos para julgar os outros. Às vezes, nem sequer queremos ouvir o nosso irmão, antes de conhecer sua história, suas dificuldades e suas razões. Já damos o nosso veredito. Por isso, o Evangelho de hoje nos convida à conversão do coração. Precisamos conhecer que somos pessoas necessitadas da misericórdia de Deus. E aquele que experimenta verdadeiramente a misericórdia do Senhor é chamado também a ser misericordioso com os seus irmãos. Perdoar não significa dizer que o mal não aconteceu ou aprovar aquilo que está errado. Perdoar significa não permitir que a mágoa, o ressentimento e o desejo de vingança domine o nosso coração. Significa entregar a Deus aquilo que muitas vezes não conseguimos resolver sozinhos e buscar, quando possível, o caminho da reconciliação. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje eu quero deixar algumas perguntas para a nossa reflexão. Tenho sido misericordioso com aqueles que convivem comigo? Tenho facilidade para pedir perdão, mas dificuldade para perdoar? Tenho ouvido o meu irmão ou já julguei antes mesmo de conhecê-lo? Que o Senhor nos dê um coração humilde, capaz de ouvir, de reconhecer os próprios erros e de experimentar sua misericórdia. E que, ao recebermos o perdão de Deus, possamos também aprender a perdoar. Vamos, neste final da nossa reflexão, fazer uma breve oração. Senhor Jesus, dai-nos um coração humilde e misericordioso. Ajudai-nos a saber ouvir e não julgar precipitadamente e reconhecer nossas próprias limitações. Senhor, assim como precisamos da vossa misericórdia, ensinai-nos também a ser misericordiosos com nossos irmãos. Libertai nosso coração da mágoa, do ressentimento e do desejo de vingança. Dai-nos a graça de perdoar e, quando necessário, de pedir perdão. Que o vosso amor transforme o nosso coração e faça de nós instrumento de reconciliação e de paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe você, sua família e todos aqueles que fazem parte da sua vida. Que tenhamos um coração sempre aberto para ouvir, amar e perdoar.
Paz e bem, fiquem com Deus.